O sol de Jerusalém queimava forte naquela manhã de sexta-feira, mas o ar parecia carregado de um peso que ninguém conseguia explicar. Não era apenas o calor da primavera, nem o cheiro de incenso que subia do templo. Era algo mais profundo, uma tensão silenciosa que apertava o peito e deixava a respiração curta. Enquanto a cidade se preparava para os sacrifícios da Páscoa, um pequeno grupo de mulheres caminhava pelas ruas estreitas, com os olhos vermelhos e o coração apertado. Elas não sabiam ainda, mas estavam prestes a viver o dia mais doloroso e mais santo de toda a história humana. Eram as mulheres que nunca abandonaram Jesus. Maria Madalena liderava o grupo com passos firmes, embora o peito doesse intensamente. Jesus a havia libertado de 7 demônios anos antes, e desde aquele dia seu amor por ele era inabalável, profundo e verdadeiro. Ao seu lado vinha Maria, mãe de Tiago e José, com a força serena de quem já havia visto o impossível acontecer diante de seus olhos. Salomé, mãe de Tiago e João, apertava as mãos uma contra a outra, lembrando-se das longas estradas da Galileia, onde seguia o mestre ouvindo palavras que eram como água fresca em terra seca e sedenta. Havia outras mulheres também, nomes que o tempo quase esqueceu, mas que Deus guardou para sempre em sua memória eterna. Juntas, elas formavam o pequeno exército fiel que permaneceu quando quase todos os outros fugiram assustados. Desde o domingo anterior, elas sentiam que algo importante havia mudado no ar de Jerusalém. Tinham visto Jesus entrar na cidade montado num jumentinho humilde, enquanto a multidão gritava "Hosana!" e estendia mantos coloridos no caminho poeirento. Tinham ouvido suas palavras cheias de autoridade no templo e visto a coragem com que expulsou os vendilhões que profanavam a casa de Deus. Mas também perceberam a sombra escura crescendo nos olhares dos sacerdotes e fariseus. Agora, naquela sexta-feira decisiva, a sombra havia se tornado noite completa e sufocante. Elas estavam lá, bem ao pé da cruz, não escondidas como os discípulos, não distantes como Pedro, que negou o Mestre 3 vezes antes do galo cantar. Estavam perto o suficiente para ouvir cada respiração difícil e sofrida de Jesus, para ver o sangue escorrendo lentamente de suas mãos e pés perfurados, para sentir o cheiro forte de suor, sangue e vinagre misturados no ar quente. Quando os soldados zombaram dele com crueldade, elas choraram em silêncio profundo. Quando a multidão insultava e gritava, elas permaneciam de pé, firmes em sua dor. E quando a escuridão inexplicável cobriu o céu ao meio-dia, elas continuaram olhando para o alto, como se seus olhos pudessem de alguma forma segurar aquele que tanto amavam. Maria, a mãe de Jesus, estava ali também, suportando tudo, o coração de mãe partido de uma forma que nenhuma outra mãe jamais compreenderá plenamente. O anjo lhe dissera, muitos anos antes, que uma espada atravessaria sua alma. Naquele momento, ao pé da cruz, ela sentiu cada centímetro daquela espada afiada cortando seu ser. Mesmo assim, não desmaiou, não fugiu. Ficou ali, de pé, como sempre fizera na vida, guardou tudo no coração e permaneceu fiel até o fim. Quando finalmente ele entregou o Espírito e exclamou com voz clara, está consumado, a terra tremeu violentamente. As mulheres sentiram o chão sacudir sob os pés, viram as pedras se partirem ao redor e ouviram ao longe o véu do templo rasgar-se de cima a baixo com um som impressionante. O centurião romano murmurou palavras que elas nunca esqueceriam. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas as mulheres já sabiam disso no fundo da alma. Com o coração completamente despedaçado, elas acompanharam José de Arimateia e Nicodemo quando desceram o corpo do mestre da cruz. Viram de perto cada ferida aberta. Ajudaram com mãos trêmulas a enrolar o corpo nos lençóis limpos com mirra e aloés abundantes. Observaram exatamente onde colocaram Jesus, naquela tumba nova cortada na rocha sólida,
no jardim tranquilo perto do Gólgota. E quando o sol começou a se pôr e o sábado sagrado se aproximava rapidamente, voltaram para casa para preparar com cuidado as especiarias aromáticas e os ungüentos perfumados. Mesmo com os olhos inchados de tanto chorar, não esqueceram o amor prático e dedicado. Durante todo aquele sábado santo, enquanto a cidade inteira descansava conforme a lei divina, as mulheres também descansavam. Mas seu descanso era diferente, carregado de emoção. Guardavam o mandamento com fidelidade, mas seus corações permaneciam no jardim silencioso, ao lado daquela pedra grande e pesada que selava a tumba. Maria Madalena, especialmente, não conseguia parar de pensar: como vamos remover aquela pedra enorme? Elas não sabiam ainda que, enquanto choravam baixinho e preparavam os olhos com mãos amorosas, o maior milagre de toda a história estava sendo preparado no silêncio profundo da madrugada. Na escuridão que ainda cobria o céu, antes mesmo do primeiro raio de sol, as mulheres se levantaram. Maria Madalena, com o coração acelerado, foi a primeira a sair. O caminho até o jardim parecia mais longo que nunca. O ar estava fresco, quase frio, e o silêncio era tão grande que se podia ouvir o próprio batimento do coração. Quando chegaram perto da tumba, viram algo que as deixou paralisadas. A pedra enorme havia sido rolada para o lado. O selo romano estava quebrado. O coração delas disparou. Maria Madalena correu para dentro da tumba. Os lençóis estavam ali, cuidadosamente dobrados, e o sudário que havia coberto a cabeça de Jesus estava enrolado em um lugar separado, como se alguém tivesse arrumado tudo com calma e respeito. O corpo não estava lá. O lugar onde haviam colocado o mestre estava vazio. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela correu de volta para contar aos discípulos. Pedro e João vieram correndo. João chegou primeiro, mas esperou. Pedro entrou, viu os lençóis e ficou sem palavras. João entrou também, viu e creu, mas ainda não entendiam completamente o que havia acontecido. Voltaram para casa confusos, cheios de perguntas. Maria Madalena ficou sozinha no jardim, chorando. Através das lágrimas, viu uma figura parada perto dela. Pensou que fosse o jardineiro e perguntou com a voz embargada: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então a figura pronunciou apenas uma palavra: Maria. Naquele instante, ela reconheceu a voz. Era ele! O coração dela explodiu de alegria. Raboni! Exclamou, e caiu aos pés de Jesus querendo abraçá-lo. Jesus disse com ternura: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu com as pernas trêmulas de emoção. A primeira testemunha da ressurreição foi uma mulher que havia sido liberta de grande sofrimento. Ela anunciou aos discípulos: Vi o Senhor. Mais tarde, naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para Emaús, conversando tristes sobre tudo o que havia acontecido. Um homem se juntou a eles no caminho e perguntou por que estavam tão abatidos. Eles contaram sobre Jesus de Nazaré, o profeta poderoso em obras e palavras, que fora crucificado. O homem então começou a explicar as Escrituras, desde Moisés e todos os profetas, mostrando que era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na glória. Ao chegarem à aldeia, o homem fez menção de seguir adiante, mas eles insistiram: Fica conosco, porque já é tarde. Quando se sentaram à mesa, ele tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu. Naquele momento, os olhos dele se abriram e o reconheceram. Mas ele desapareceu da vista deles. Os 2 se olharam e disseram: Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras? Voltaram correndo para Jerusalém naquela mesma noite. Encontraram os discípulos reunidos e contaram o que havia acontecido. Enquanto falavam, Jesus apareceu no meio deles e disse: Paz seja convosco. Eles ficaram assustados,
pensando que viam um espírito, mas Jesus mostrou as mãos e os pés, convidando-os a tocá-lo. Vede as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ainda incrédulos de tanta alegria, eles o viram comer um pedaço de peixe assado diante deles. Depois, abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras, dizendo que assim estava escrito, que o Cristo padecesse, ressuscitasse ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente, desta vez com Tomé presente. Tomé, que havia dito que só acreditaria se pudesse tocar as marcas dos pregos e colocar a mão no lado ferido, caiu de joelhos e exclamou: Senhor meu e Deus meu! 40 dias se passaram. Jesus apareceu muitas vezes, falando do reino de Deus, fortalecendo os corações, dando instruções. No Monte das Oliveiras, diante dos discípulos, foi elevado ao céu enquanto eles olhavam. 2 anjos apareceram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o vistes ir para o céu. Se esta história tocou você como tocou profundamente a mim, não esqueça de deixar seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas mensagens profundas da Palavra de Deus. E me conte nos comentários, qual momento da ressurreição mais mexeu com seu coração? O encontro de Maria Madalena no jardim? Os discípulos no caminho de Emaús? Ou o momento em que Jesus comeu peixe diante deles para provar que era real? Sua resposta pode ministrar a alguém que está lendo agora, porque o mesmo Jesus que apareceu vivo àquelas mulheres fiéis, que partiu o pão em Emaús, que mostrou as mãos e os pés aos discípulos, continua vivo hoje. Ele vê nossas lágrimas, ele conhece nosso sábado de silêncio, e ele está preparando neste exato momento uma manhã de ressurreição, que vai transformar nosso choro em dança de alegria eterna. Que o Deus que sustentou aquelas mulheres fiéis no dia mais escuro da história, sustente você também com sua graça. Que o amor que as manteve de pé ao pé da cruz e as fez correr cheias de alegria no domingo, mantenha você de pé hoje, firme e confiante. E que assim como elas anunciaram, vi o Senhor, você também possa correr para contar a alguém que Jesus vive e reina para sempre. Amém?